Quem me conhece há mais de algum tempo sabe que eu gosto muito de pregar em série, porque às vezes eu sempre penso que o texto bíblico não daria para pregar. Hoje não é mais como na época dos puritanos, o pastor pregava 3 horas e o pessoal ficava ali esperando 3 horas a mensagem. Todo mundo quer mensagem de 20, 25 minutos, fica preocupado com o restaurante, um monte de coisa. Então assim, hoje eu sempre gosto de pregar em série. E o objetivo dessa série, nós começamos essa série sobre as 10 falas do faraó. O objetivo dessa série é no final e ao longo desse processo trazer para todos nós algo que faz muito bem à fé cristã: segurança, convicção. Segurança no dia da tribulação, convicção no dia da provação, paz no dia do tiroteio, tranquilidade no dia da guerra, certeza no dia em que a morte passa pela porta. É muito importante na vida do crente, o crente mais do que ninguém precisa ter segurança. Quando nós estudamos a história do Êxodo, nós vamos descobrir que Moisés teve um encontro maravilhoso com Deus no Monte Sinai. E após esse encontro no Monte Sinai, Deus ordenou a Moisés que fosse ao Egito, falasse com o faraó para que ele libertasse o povo. Um grande encontro. Mas esse encontro demorou aproximadamente alguns meses, possivelmente cerca de 90 dias. Durante 90 dias, Moisés lida com a dureza de Faraó, com a maldade de Faraó, com a astúcia de Faraó. E na verdade, eles tiveram 9 diálogos e uma fala isolada, que é a 10ª fala do Faraó. Por 9 vezes eles se encontram e conversam, até que no 9º diálogo, Faraó diz: você nunca mais verá a minha face. E Moisés diz: é verdade, eu nunca mais verei a tua face. E saiu da presença de Faraó. Mas esses diálogos, eles esboçam muito da incredulidade humana. Os diálogos, as falas de Faraó, a maneira de Faraó reagir, a maneira de Faraó duvidar, a maneira de Faraó brincar com algumas coisas, mostra muito daquilo que a gente vive no nosso dia a dia. Nós estamos cercados por diálogos parecidos, similares, semelhantes aos diálogos de Faraó. E é por isso que a igreja não pode se intimidar. A igreja tem que agir e responder a Faraó como Moisés respondeu. A igreja tem que responder à incredulidade que está ao nosso redor, seja na universidade, no ambiente de trabalho, seja no ambiente da evangelização, no ambiente da confrontação. Nós temos que responder como Moisés respondeu. Se você prestar atenção, as 10 falas são as seguintes. Dá para ler as 10 falas mais ou menos? Tá bem? Eu não tenho, estou com 25 anos, não tenho problema de vista, né? Então não sei como é que anda também. Mas dá para ler tranquilo? Presta atenção. Eu diria que as 3 primeiras falas são quase que gozações do faraó. Ele começa quase que jocosamente brincando com o povo de Deus. É quase que uma brincadeira jocosa. Ele chega, você imagine, o Egito era o grande império do momento. Era a maior nação daqueles dias, a grande potência. E chega lá um homem que vem do monte, com um cajado na mão, e fala assim: eu quero que você liberte a sua força escrava. Quero que você liberte esse povo. O povo que havia sido escravo durante 400 anos. Então o faraó, pela primeira vez, no primeiro momento, na primeira fala, ele diz: não sei quem é, nem deixarei ir. Se você está cadastrado aí no seu iPad, já tem todo o sermãozinho que você pode acompanhar. Se não conseguir acompanhar, você pode acompanhar no iPad, não tem problema. Não sei quem é, nem deixarei ir. Não sei, não quero saber esse negócio de igreja, não quero saber esse negócio de crente. Quantas vezes eu já ouvi isso? Não sei, que ainda tenho raiva de quem? De quem sabe. Ele esboça ali toda a filosofia do ateísmo. Aí Deus vai e manda Moisés lá mais uma vez. Moisés naquele dia saiu deprimido da presença de Faraó. Ele disse que Moisés saiu tão triste que falou assim: Deus, por que o Senhor me mandou aqui? Para aumentar o sofrimento do povo? Aí depois, Moisés se apresenta no mesmo diálogo e Faraó fala pela segunda vez. Ele diz o seguinte: vós estão distraindo o povo. A palavra distração aí é Shabbat, né? A palavra tem a ver com descanso religioso. Faraó brinca. Esse pessoal, você
Se essa religião de vocês aí, isso é coisa para quem tem tempo sobrando, eu tenho que trabalhar, eu tenho que cuidar da minha vida, tenho alguma coisa para fazer. Então, se vocês estão com esse negócio de culto, com esse negócio, é porque o tempo está sobrando. Então, vamos aumentar aí a carga sobre o povo, porque vocês estão distraindo o povo. Religião não vem apenas do fato da negação, nem tampouco simplesmente a distração, não é o ópio do povo. Conforme se divulgou na Inglaterra, quando a Inglaterra começou a caminhar, e havia ontem à noite eu assisti uma reportagem sobre a Inglaterra, e alguém admitindo que a Inglaterra já não é mais aquele país que foi há muitos anos atrás. É interessante, né? Quando a Inglaterra estava no auge do seu poder, ela criou uma associação chamada Associação Britânica de Ciência para pensar o mundo, para responder as questões. Foi ali que surgiu parte do darwinismo, foi ali que surgiu parte daquilo que a gente tem hoje do ateísmo. Dawkins é britânico, então foi dessas escolas que surgiram e a Inglaterra não melhorou, né? Ontem alguém estava discutindo que ela vai perder a autonomia até da fabricação de motores de Fórmula 1, que era uma das últimas áreas que a Inglaterra dominava o mundo. Vós distraís o povo. A religião não é o ópio do povo. O ateísmo 3.0 até fala que é até bom você ter uma religião. É melhor você não ter uma religião do que não ter nenhuma. Porque o pessoal que tem religião vive um pouco melhor do que aquele pessoal que não tem. E aí começam as pragas. Quando começam as pragas, Faraó chama Moisés e fala assim: tire de mim as... Vamos ler todos juntos? Dá para ler juntos? Pode ler lá. Tire de mim as... Tire de mim as rãs. Então religião é algo às vezes útil. Se ela tira rãs, serve. Tem hora que rãs incomoda. E as pessoas muitas vezes criam uma visão utilitarista da fé. Se é para me ajudar, se faz bem, eu devo procurar. Não importa. Se tira rã, ajuda. Mas não é assim, né? O cristianismo tira rã. E alguém diz: é verdade que o cristianismo tira as rãs? É verdade. Tira as rãs das pessoas, da cabeça, tira muitas coisas. Mas nós devemos nos voltar para a consciência de que não é apenas isso. Daqui a pouco, Deus começa a mandar praga e Faraó chama Moisés para fazer um acordo. Então tá bom, Moisés, já que você quer prestar culto, faz um culto nessa terra mesmo. A gente mistura tudo, faz um culto só, né? Ecumenismo, a gente junta tudo aí, ninguém nem vai, vocês ficam aí, adoram vocês, adoram os deuses cá, monte aqui, rádio lá, cá, e você cria aqui um templo, a gente cuida dessa questão. Mas não foi assim. Aí Deus começa a mandar mais pragas. Aí na quinta fala, parece que Faraó se converteu. Moisés, queria ter uma conversa com você. Dessa vez eu peguei. Eu estou em pecado contra esse seu Deus aí. Eu quero saber como é que a gente começa a resolver essa questão. Mas a confissão de Moisés não é verdade. Do Faraó. A confissão do Faraó não é verdadeira. Ele está tentando segurar o povo. Aí de repente acontece algo. O Faraó diz: não, tem que libertar o povo, mas vamos libertar uma amostragem de gente. Não precisa de todo mundo. Então vocês aí que estão liderando o movimento, vocês vão. E fica o outro povo para cá, fica alguém, fica um grupo. Sendo que Faraó vai o quê? Esperneando, né? E hoje nós chegamos à sétima fala. E aí a situação ficou muito difícil. Moisés ficou com muita raiva. No terceiro, quando Moisés saiu da presença de Deus, Deus falou: Moisés, estende a mão, que agora eu vou mandar gafanhoto. E o que sobrou sobre a terra, o gafanhoto vai comer. Vai comer. Aí Faraó fala de novo. Aí a situação já começa. As três últimas falas são muito duras. A sétima, a oitava e a nona. Porque a 10ª fala é o caminho da morte. Porque é que o homem morre. A 10ª fala da cruz. Esse é o último sermão. É um homem que, embora vendo, assistindo, refletindo, pensando sobre a glória de Deus, toma a decisão de não seguir o caminho de Deus e vai em busca da perseguição do Senhor, do povo de Deus, e Deus precipita o Faraó e todo o seu exército dentro do mar vermelho. Tá bom? Vamos ficar de pé, vamos ler todos juntos a 7ª fala de Faraó. Deu para ver o contexto? Deu para pegar o contexto? Vamos ler todos juntos? Leamos. Então Faraó se apressou a chamar a Moisés e Arão e disse: pequei contra o Senhor vosso Deus e contra vós. Agora, pois,
peço-vos que perdoeis o meu pecado somente desta vez, e que oreis ao Senhor vosso Deus, que tire de mim somente esta morte. E saiu da presença de Faraó Moisés e orou ao Senhor. Vamos orar. Querido Deus, Moisés saiu da presença de Faraó e falou contigo, e o Senhor respondeu da maneira como ele pediu. Mas ajuda-nos, ó Deus, a refletir sobre a síndrome que envolve as vidas apenas por causa do medo, da morte, do juízo e da eternidade. E dar-nos, ó Deus, um compromisso maior contigo através da tua palavra nesta manhã, no nome de Jesus. Amém. Podem sentar, queridos. Veja lá, preste atenção. Quando nós analisamos a fala, a sétima fala, você vai descobrir o seguinte: existe algo que as universidades estão estudando que se chama síndrome da proximidade do fim. Eu pensei que era basicamente uma frase que eu estava pensando sobre Faraó, mas ontem eu comecei a pesquisar e já existem universidades começando a estudar esses temas. Porque todas as vezes que tem alguma coisa relacionada com o fim do mundo, mesmo que pareça algo absurdo, o psicológico das pessoas se altera. O psicológico das pessoas se altera. Faraó estava quase que vivendo o juízo. Faraó estava às portas do juízo. O Egito já havia sido destruído, Saraiva, fogo, Mar Vermelho. No primeiro milagre ele goza, manda os mágicos fazer a mesma coisa, o pessoal faz, isso é ciência dos mágicos. No segundo ele repete a mesma coisa, isso também é ciência. No terceiro, os mágicos chamam o Faraó e começam a dizer o seguinte: isso é o dedo de Deus, não é o dedo de um Deus. Isso é muito interessante a gente observar na fala dos magos lá no Egito. Isso não é o dedo de um Deus, é o dedo de Deus. Na sexta da sétima praga, os líderes de Faraó começam a se reunir e a dizer o seguinte: deixe o povo ir, porque o Egito está na ruína. Mas quando o Faraó mandou que Moisés escolhesse alguns, olha, você escolhe alguns e vai embora, e parte, sai daqui, me deixa livre. Quando Moisés saiu do palácio, Deus falou com Moisés, disse assim: agora Moisés, levanta a mão para o céu, e eu vou mandar nuvens de gafanhotos, e essas nuvens de gafanhotos vão comer tudo que existe no Egito, só vai ficar a terra de Gósen. E Moisés sai da presença de Faraó, levanta o cajado, ora a Deus, e diz a Bíblia que Deus manda um vento, que aquele vento traz nuvens de gafanhoto que passam pela terra, destruindo tudo. Imagine, a essa altura do campeonato, o Egito já está em ruína. Nós nunca tivemos no Brasil grandes pragas de gafanhoto. A maior praga que eu conheci no Nordeste foi a praga do bicudo, que comia o algodão. Minha região era a região rica, região pujante. De uma hora para outra aparece no Nordeste, o pessoal fala que até americano que inventou o bicho, aparece o bicudo e ele passava pelo algodoeiro, passava pelo algodão. E é interessante que ele ia lá e só derrubava a florzinha do algodão na época da produção. Então ficava aquele campo verde, bonito, o agricultor chorando com as contas para pagar, porque caía, era uma miséria. Você imagina o gafanhoto que come o verde, a misturança de bicudo com gafanhoto. O Faraó manda chamar apressadamente Moisés. Preste atenção. Eu conheço muitos casos de pessoas que brincaram com Deus a vida toda. Aí quando se encontram de repente no final dos dias, no leito de morte, chama o padre, chama o pastor, chama alguém, tem que chamar alguém para benzer, porque se não benzer a gente corre o risco de ir não sei para onde e quer resolver a questão, porque a síndrome do fim chegou. A síndrome do fim está presente. De repente precisam resolver alguma coisa. E um dos objetivos da palavra de Deus, os objetivos do Evangelho, os objetivos do livro dos Evangelhos, é não dar ao homem simplesmente um pavor, porque pavor não é conversão, medo não é conversão. Conversão é atitude sincera, racional, emocional, seja lá todo algo que tiver, quando você se entrega a Cristo de verdade, você coloca a sua vida diante do Senhor e não tem medo do que vai acontecer, e não teme a dificuldade, não teme as coisas que haverão de vir. Faraó
esta morte. Sabe, eu espero que nenhum de nós venha a viver a síndrome do fim. Porque o cristão não vive a síndrome do fim. O cristão vive, se é síndrome, nem sei se é síndrome, ele vive a expectativa da eternidade. Expectativa do encontro com Deus. Eu conto que a vez que eu estive mais próximo da morte, eu era jovem, 18 anos, né? Praticando, fazendo esporte e tal. A gente foi para o acampamento, e no Nordeste, o acampamento, chuva não é algo que você tem muita previsão. Naquela época não tinha previsão. E choveu muito, o rio encheu e tal. E de manhã saiu todo mundo brincando de atravessar o rio. E eu fiquei, dormindo só na brincadeira de levantar tarde, levantei 10 horas e resolvi atravessar o rio por volta das 10. Eu e meu irmão. Quando chegou lá no meio, meu irmão falou: não vou não, vou ficar por aqui. Eu falei: então eu vou. E daí éramos 3 colegas. Eu nunca me esqueço. Nenhum dos 3 morreu. Mas a história é engraçada. Então, 2 fomos, eu e o outro. O rapaz, a gente foi. Quando chegou no meio, o rapaz desviou e começou a descer o rio. E tinha um rapaz lá longe, que lá no Nordeste usa cavalete. Não sei se você pega um pedaço de madeira, aquele pedaço de madeira que boia, você faz um cavalete. E esse menino, ele gritava assim: caminha, joga o cavalete, eu vou morrer, tu não está vendo que eu vou morrer, cava covarde, me socorre. Eu queria que vocês vissem assim, a cena era cômica. Eu no meio do seu olhar, eu vou morrer também. Passei, atravessei. Quando cheguei do outro lado, a turma falou: agora nós vamos voltar. E eu não quis assim, para ter dar uma de agora eu sou macho, vou voltar mesmo, agora vou voltar em cima das pernas. Chegou lá e falou: vamos embora, vamos. Eu tinha um rapaz que tratava muito, chamava Negrinho, ele andava muito bem, forte. Falou: Esperto, pode vir aqui que eu te seguro. Se der problema na correnteza, eu te seguro. E vamos lá. Quando saiu, que Negrinho que nada, quando eu olhei para cima, o pessoal estava a 50 metros. Eu falei: hoje eu vou. E perde o controle, você fica naquele pânico, naquele pavor. Eu me lembro das palavras do meu pai sempre falava isso: se um dia você estiver no meio da correnteza, no meio do sofrimento, não faça força, apenas boie. Não faça força, porque se você fizer força, você vai morrer. Procure apenas boiar. Um dia você sai fora, você pode sair 10 quilômetros na frente do rio, mas você sai. Mas não faça força, porque se você fizer força, você se afoga e morre. Eu me lembro que eu orei e falei: oh meu Deus, consola minha mãe. Foi a primeira preocupação com a mãe, né? Consola minha mãe, consola meus irmãos vão chorar muito. Mas eu dei aquela paz. Foi muito bom andar bem perto da morte e saber que o crente não teme a morte. Aí eu me lembrei da profecia de Isaías: mas aqueles que os velhos se cansam, os jovens se fadigam, né? Mas aquele que acredita no Senhor renova suas forças. Aí eu orei, eu terminei a oração, você meti o braço, saí lá do outro lado. Falei: dessa vez eu ainda não fui. Mas eu também, e todo mundo já lá no acampamento preocupado, né? Como cadê esses velhos? Sumiu, apareceu em rio abaixo, só Deus é que sabe. Nós não vivemos a síndrome da proximidade do fim. Nós vivemos a alegria da expectativa da eternidade. Amém? Amém, irmãos? Amém. Glória a Deus. Quando nós olhamos para a fala de Faraó, a gente vai aprender também que ele tem uma grande expectativa de medo do juízo. A reação de Faraó não é a reação de um adorador, não é a reação do homem que quer adorar a Deus, mas é o medo que o juízo lhe alcance. Interessante, a palavra, a Bíblia possui cerca de 700 referências ao céu. Cerca de 700 referências ao céu. E cerca de 70 referências ao inferno. Mas o povo tem mais medo da palavra inferno. Eu fiquei analisando ontem, vendo que ela se cumpre do Gênesis até o fim. As pessoas têm um grande medo em relação ao juízo. Que as pessoas sabem que um dia serão julgadas e haverão de se encontrar perante o juízo. Eu não vou demorar muito, porque hoje é dia das mães, tá bom? Não, o almoço atrapalha, mas o crente não tem medo do juízo. Por que você não tem medo do juízo? Porque Jesus morreu na cruz e pagou pelos nossos pecados. Não me assusta o juízo. Nem as minhas mazelas. Me lembrava da expressão de um velho pregador nordestino chamado Jerônimo Pinto, que dizia assim: quando ele orava, velhinho, já contei isso aqui várias vezes: Deus me perdoa pelos meus feios, tristes e horríveis pecados.
E o crente não tem medo dos seus feios, horríveis e tristes pecados, porque Jesus, o sangue de Cristo, nos purifica de todo pecado. Para nós, o apóstolo Paulo diz que não temos a expectativa do juízo, mas a expectativa da salvação, a alegria do encontro. Por isso o apóstolo Paulo fala: para mim morrer é lucro. Se eu morrer é lucro. Então o crente não tem medo da morte. Presta atenção. Finalmente, só para encerrar, eu quero terminar essa reflexão dizendo que tem muitas pessoas que se rendem tecnicamente por causa de medo do sofrimento. Tem gente que tem medo de sofrer. E tem pessoas que são moles. Dizem que o homem é muito mais mole que a mulher. Eu não sei se é verdade, né? Se a mulher aguenta dor, ou qualquer dorzinha, está morrendo, está se acabando, tem que ser que ela, não sei se isso é verdade. Mas assim, eu conheço um monte de história. Eu tenho um amigo que ele fala o seguinte: que não venha perseguição sobre a igreja, porque se ele começar a furar meus dedos, eu denuncio, eu entrego a igreja todo dia, eu vou entregando todo mundo. Eu começar a querer furar, querer me matar, eu tenho medo de sofrimento. E tem gente que tem, né? Eu não sei. Mas muitas vezes as pessoas se aproximam do Evangelho pelo medo de sofrer. E a nossa relação com Deus não é uma relação parecida, não é um relacionamento parecido com o relacionamento de Faraó. Nós nos aproximamos de Deus por causa do amor dele, da graça, por causa do amor que ele tem por nós. Eu não estou aqui porque eu vou fugir do medo futuro, do medo amanhã, porque na próxima geração ou na outra encadernação a gente vai ter algum problema, algumas coisas, mas eu me aproximo do Senhor porque Ele é maravilhoso, porque Ele é bom, e eu sei que Ele tira toda a expectativa de medo, de morte e de sofrimento, porque a Bíblia diz que ali no livro de Apocalipse, ali não haverá mais lágrima, não haverá mais dor, não haverá mais morte, não haverá mais sofrimento. O sofrimento será coisa do passado. Então, quando um dia você ou eu nós passarmos pelo sofrimento, é assim: sofrimento, fica aí, porque um dia tu passa, eu sei que você passa. Ficar no céu você não vai mais me acompanhar, você não vai mais estar perto. A Bíblia diz que a tristeza pode durar uma noite e uma vida, mas a alegria vem pelo amanhecer. Eu quero terminar esse texto com as palavras de Jesus. Nós não devemos temer. Nós não devemos temer o juízo, nós não devemos temer a morte, nós não devemos temer o sofrimento. Jesus não fala nada sobre isso, não traz muito sobre isso, mas ele traz uma palavra que eu gostaria que nós lembrássemos juntos. Vamos ler todos juntos esse texto? Vamos ler todos juntos? Mas eu vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que, depois de matar, tem poder para lançar no inferno. Sim, isso eu vos digo. Temer. A Deus nós devemos temer. O resto não é motivo de temer. Não tenha medo. A Bíblia diz várias vezes: não tenha medo. Não tenha medo, Abraão. Não tenha medo, Isaac. Não tenha medo. Muitas vezes aos apóstolos. Jesus disse às mulheres, quando chegaram no túmulo da ressurreição: não temam. No livro do Apocalipse ele diz: não tenha medo da vida, não tenha medo do sustento. Deus proverá, Deus vai levantar os recursos, Deus vai cuidar da sua vida, Deus vai cuidar da sua história, Deus vai cuidar do seu viver. Não tenha medo de algumas coisas, dos medos que as pessoas criam. Não tenha medo de não dar conta, não tenha medo, mas tenha temor a Deus, respeito a Deus, porque o temor a Deus é a base da sabedoria, é a base de uma vida feliz. Ele prometeu cuidar do seu povo e cuidou. Ele prometeu olhar pelo seu povo e olhou. Ele prometeu vigiar pelo seu povo e olhou e vigiou. Então que Deus nos abençoe nesta manhã. Amém, irmãos? Vamos repetir novamente as palavras de Jesus. Mas eu vos digo e vamos ficar de pé juntos, e vos mostrarei a quem deveis temer. Temei aquele que depois da morte tem poder para lançar no inferno. Sim, vos digo, a esse temer. Vamos ficar de pé, vamos orar. Coloque sua cabeça diante do Senhor, curva sua cabeça ou não.
Dobre sua vida diante do Senhor. Deus, que hoje, Deus, essas mães que estão aqui, filhos, pais, avós, que nós possamos, ó Deus, viver um profundo temor àquele que é Senhor de todas as vidas. Obrigado, Deus, por aqueles diálogos entre Faraó e Moisés. Obrigado, Deus, por aqueles diálogos entre Moisés e Faraó. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos mostra a síndrome do pânico, a síndrome do fim, do medo da morte, do sofrimento, na vida de um rei que era o Todo-Poderoso, e mostra a tranquilidade, a serenidade, a severidade da verdade na vida de um homem que se encontrou contigo e te conheceu. Faz-nos, ó Deus, nos encontrar contigo cada vez durante essa série de mensagens. Que no final desses diálogos, Deus, nós vamos ser pessoas mais confiantes em Cristo, mais confiantes no Senhor, mais confiantes em Ti, mais alegres pela Tua presença, pela Tua grande libertação das nossas vidas. Abençoa, Deus, cada vida preciosa aqui hoje, e que no nome de Jesus nós possamos temer ao Deus eterno e ser ousados na proclamação do Evangelho. No nome de Jesus nós oramos hoje e sempre. Amém. Amém. Amém.